Antes de falar sobre... O tema da mensagem é hoje, inimigos do nosso chamado. Ou inimigos do nosso propósito, como você preferir. Mas antes de falar especificamente sobre esses inimigos, eu queria fazer uma introdução sobre a série. Porque é importante, eu estava lá em casa meditando e orando, e eu acredito que algumas coisas, alguns fundamentos precisam ser colocados. Porque, de alguma maneira, pode ser que, não importa o quanto a gente pregue sobre missão, se você tiver um entendimento errado, se você entende errado as Escrituras, você sempre vai se comportar de maneira errada. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tende a acreditar que o principal objetivo do Evangelho é a nossa salvação, a salvação do perdido. Então, eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui quem acredita que o principal propósito do Evangelho é a nossa salvação, a maioria das pessoas levantaria a mão. Só que eu ouso dizer para você que o maior objetivo do Evangelho não é a salvação das pessoas. Não é a nossa salvação individualmente, aliás. É a salvação das pessoas como missão, mas não a nossa salvação. Uma vez que a gente encontra essa salvação, a gente descansa como se a gente tivesse alcançado aquilo para o qual o Evangelho nos chamou e pronto, não tem mais nada para fazer, estou salvo. Agora eu vou ficar vindo à igreja o resto da minha vida até Jesus voltar ou eu morrer. Só que tem muito engano. E embora muitos de nós não acreditem nisso de maneira consciente, isso parece estar subentendido nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Por isso, inicialmente, eu queria desconstruir, fazer rapidamente, só um apanhado geral de qual é o propósito principal do Evangelho. Para a gente entender. Para a gente entender qual é o plano de Deus para a humanidade, a gente precisa voltar no Gênesis. Por que o plano original de Deus não era a salvação do perdido? Porque Ele não criou um ser perdido. Ele criou um ser perfeito. Ele não criou um ser para ser salvo. Ele criou um ser pleno. O pecado, ele já veio depois, e o plano de salvação vem subsequente ao pecado. Mas quando Deus cria Adão, cria ele perfeito. E ele deixa claro qual é o propósito para Adão. O primeiro propósito de Adão era se relacionar com Deus. Então Deus cria o homem para ter uma relação com ele. Deus estava lá na eternidade, pleno, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma dança perfeita, na plenitude da Trindade. Mas em algum momento, na eternidade, Deus olhou e disse: vamos criar o homem. E eles criaram o homem. Para poder se relacionar, e quando fizeram esse homem, o fizeram à sua imagem e semelhança. A primeira coisa que Deus faz, depois de criar o homem, é lhe dar uma ordem. Seja fecundo, multiplique-se, enche a terra. Nesta ordem nós temos o segundo propósito pelo qual Deus criou o homem. Era reproduzir, multiplicar a imagem de Deus sobre a terra. Então nós temos aqui o plano original. Deus cria o homem para se relacionar com ele, e Deus cria o homem para multiplicar a imagem dele na terra. Em que momento a ideia da salvação ela entra na história? Quando o homem peca. Quando ele é seduzido pelas mentiras de Satanás, pelas armadilhas de Satanás, desobedece a Deus. E aí então, a partir desse momento, o homem precisa ser resgatado. Porque ele saiu do centro da vontade de Deus, ele caiu da plenitude da graça. E agora, ele precisa ser resgatado. Mas no plano, Jesus então, ele é o Cordeiro de Deus que vai vir pisar a cabeça da serpente e iria nos resgatar. Portanto, nós podemos dizer que o plano original de Deus
é que a gente tenha um relacionamento com Ele e multiplique a imagem dele na terra. Quando Jesus vem, Ele vem justamente para resgatar esse plano. Ele nos resgata, Ele me salva, Ele salva você. E a pergunta é, para quê? Para quê, irmãos? Pense comigo. Sabe onde ficar vindo à igreja? 10 anos, 20 anos da nossa vida, a gente vindo ao culto, cantando as músicas, levantando as mãos, participando das liturgias. É lógico que existe uma parte da igreja que já entendeu isso, que essa parte é aquela que já se engajou na missão, que ela já está entendendo que tem um chamado. Mas uma grande parte da igreja, uma grande maioria, ainda não entendeu qual é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho, ao te salvar, ao me salvar, a nos salvar, era nos usar para refletirmos e multiplicarmos a imagem dele. E nós precisamos então resgatar isso. Por isso que é importante. Por que é importante entender isso, gente? Porque se você não entende isso, você está salvo em Jesus, você vem à igreja e você se dá por satisfeito com isso. Não, pronto, estou salvo. Aí você melhora moralmente, você melhora familiarmente, você melhora financeiramente, mas você não multiplica isso. Você não compartilha nada com ninguém. Você não cumpre o principal propósito, o plano original de Deus, transferir isso. Fica tudo em você. E isso é egoísmo. Se a gente não conseguir colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus, nós também não saberemos qual é a plenitude do Evangelho. Então nós precisamos entender que o plano original de Deus continua valendo. Jesus veio resgatar, Ele quer se relacionar com a gente e Ele quer multiplicar a imagem dEle. Isso tem a ver com o nosso propósito. Quantos estão entendendo? Diga amém. A palavra de Deus diz, eu estou só fundamentando algumas coisas para eu poder entrar na mensagem. A palavra de Deus diz que existe uma porta e existe um caminho. Essa porta ela é estreita e o caminho apertado. Então preste atenção, salvação não é a porta de chegada. Salvação é a porta de entrada do reino. Depois desta porta existe um caminho. O que consiste esse caminho? Além de nós amadurecermos, crescermos em Jesus e começarmos a adquirir os dons do Espírito Santo, crescermos no conhecimento do Senhor, está incluso entre o momento que a gente é salvo até o dia que a gente vai se encontrar com Jesus, ou Ele virá nos buscar, o fato de que Ele conta com a gente, para a gente cumprir propósito nessa terra, para salvar outras pessoas. E Deus não tem plano B, Ele conta conosco. Quando a gente fala de missões, obviamente, nós não nos referimos apenas às missões onde nós saímos para outros lugares, países, estados ou municípios. Nós estamos falando de termos uma missão. Não importa se geograficamente nós vamos começar cumprindo essa missão no nosso bairro, na nossa rua, com os nossos vizinhos. O importante é que a gente tenha uma missão. Então, o que a gente fica fazendo nesse meio tempo em que Deus nos salva e que a gente vai se encontrar com Ele? A gente cumpre uma missão. Se você ainda não está cumprindo uma missão, você ainda não está vivendo a plenitude do Evangelho. Então, a salvação, queridos, ela é o caminho para a gente começar a trilhar o plano de Deus para a nossa vida. Então, revelar Jesus para outras pessoas, essa é a nossa missão. Como você vai fazer isso? Obviamente, existem especificidades, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, de maneira geral, todos nós temos uma missão como cristãos. Spurgeon, ele dizia algo mais ou menos assim, que se a gente acredita que um cristão, que ele ainda não entendeu que ele também é um missionário, ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda não teve uma experiência com Deus real e profunda, no sentido de ele entender a plenitude do Evangelho. Então a gente precisa começar a desenvolver no nosso coração a ideia, aceitar a verdade de que Deus nos chamou para uma missão. Por isso, Mateus, capítulo 28, versículo 18 diz:
Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós chamamos esse trecho das Escrituras de a grande comissão. Todo cristão vai entender, e todas as vezes você ouvir falar a grande comissão. O que é a grande comissão? É esse chamado geral que Jesus faz. Embora ele faça para os 12 aqui, a gente acredita que ele se estende para a igreja. Que nós temos a mesma incumbência sobre nós, o mesmo chamado sobre nós, de nós pregarmos, fazermos discípulos de todas as nações, que nós temos essa responsabilidade, essa missão com a gente. Agora, como a gente vai fazer, como eu disse ainda agora, isso vai depender de cada um. Porque enquanto um vai cumprir essa missão dançando e usando isso como uma ferramenta de atração, outro vai fazer isso tocando, outro vai fazer isso pregando, o outro vai fazer isso através de ensino, um outro ainda vai fazer isso através do evangelismo, um outro vai levar pessoas para sua casa, vai alimentar as pessoas através de ações sociais. Cada um vai fazer da maneira que Deus lhe chamar para fazer, mas o fato é que todos nós precisamos entender que temos a mesma missão. Nós não podemos andar nessa vida como um cristão e sem missão. Isso é extremamente prejudicial, e vamos dizer por quê já já. Então esse é o fundamento inicial que a gente precisa estabelecer, que é a nossa consciência de que nós temos uma missão. Nós precisamos dessa consciência, nós precisamos entender essa verdade. Caso contrário, a gente não vai conseguir avançar daqui. Porque se você acreditar que a sua salvação é tudo que você precisa, você está enganado. Você está enganado. Deus espera mais de mim, Deus espera mais de você. Isaías capítulo 6, quando Isaías ele tem uma visão do trono de Deus, o Senhor, logo depois dessa visão e de purificar o pecado, olha o cenário, observa o cenário, Isaías 6. Ele diz que ele tem uma visão do trono de Deus. E aí ele confessa o pecado dele, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí a palavra de Deus diz que um anjo pega uma tenaz, uma brasa viva, toca nos lábios dele, purifica ele do pecado. Depois desse processo, entenda, perceba que esse é o nosso processo. É o processo de salvação, é o processo de purificação que Deus opera na vida de todo cristão. Mas logo após esse processo, Deus ele manifesta um clamor para Isaías. Ele diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você percebe que no caso de Isaías, não parou no momento da purificação. O Senhor avançou e deixou um clamor que ecoa até o nosso tempo, até os nossos dias. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa é uma pergunta que ainda ecoa. E nós precisamos então dar uma resposta para essa pergunta. Agora, quais são os inimigos? E a partir daqui eu quero começar a compartilhar algumas coisas com você. Quais são os inimigos do nosso chamado? Por que a gente não consegue? Por que a gente tem dificuldade de cumprir com a nossa missão? Eu elenquei 3 coisas aqui. Pode ser que de repente tenha outras coisas que não estejam aqui, mas que Deus pode falar ao teu coração durante a ministração. Mas se houver algo aqui, eu espero que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar. E a primeira coisa que eu quero falar, o primeiro inimigo do nosso chamado, o primeiro inimigo que nos impede de cumprir nossa missão é a preguiça. A preguiça, ela tem dominado. Em alguns isso provavelmente seja de maneira consciente, talvez outros inconscientes. Mas a preguiça, ela tem sido um grande inimigo para o cumprimento de propósito. As pessoas, muitos cristãos, eles se veem enfadados só de pensar em trabalhar para Deus. Só de pensar em dispor algum tempo que seria o seu tempo de descanso para Deus. Ele já fica cansado de pensar na possibilidade de, após chegar ao trabalho, fazer uma visita para alguém, para um perdido. De fazer uma visita para uma família que precisa de uma palavra. Ele já se vê cansado só em vislumbrar essa possibilidade na sua mente.
Então a preguiça, ela tem sido um grande exemplo disso. Agora, a gente precisa entender qual é o mecanismo da preguiça e como vencê-la. E eu queria falar um pouquinho disso com você. Porque a preguiça, se a gente parar para pensar, a preguiça nada mais é do que uma falta de visão do futuro, uma falta de entendimento, que por sua vez gera uma falta de motivação no nosso coração para fazer o que devemos fazer. Quando você não consegue ter uma visão de futuro, quando você não consegue olhar para frente, olhar para o seu futuro e vislumbrar motivos pelos quais você deva fazer algo hoje, você simplesmente não tem motivo para agir. Então você fica deitado, você quer o conforto. Se você não encontrar um motivo para ir visitar alguém, se você não receber uma revelação, não buscar essa revelação, não buscar o entendimento, você vai continuar inerte. Eu gosto muito disso, falar disso, porque, por exemplo, eu estava gordão, eu ainda não estou magrinho, mas eu estou menos gordo, digamos assim. E eu não suportava ir para academia. Gente, está aqui minha esposa, por muitos anos eu tentei. Eu já falei isso para vocês. Mas então eu encontrei um motivo lá no meu futuro, para eu ter uma motivação no meu presente. Eu comecei a olhar para frente, uma vez eu saí para andar, o tempo todo andando de carro, a gente engorda, né? Vai na taberna de carro, o pessoal que compra carro fica assim, eles não querem mais andar não. Tem um pessoal que comprou carro recentemente aí que não quer mais andar não. E aí o que acontece? Eu fui andar um dia, e eu subi uma ladeirinha assim, muito pequenininha, mas eu fiquei muito cansado. E aí teve uma vez que nós fomos fazer eclésia, eu saí para evangelizar, depois de 10 minutos andando, eu estava morrendo, gente. Eu disse, gente, como é que eu vou fazer a obra de Deus desse jeito, gordo desse jeito, eu estou pesado, me canso rápido, já estou a fim de parar, não quero mais sair para evangelizar. Porque eu estava ocioso, preguiçoso nesse sentido, e não conseguia ter uma visão de futuro. Quando eu me vi no futuro, um pastor gordo, e assim, nada de gordofobia, tá, gente? Alguém vai pegar e dizer, o pastor é gordofóbico. Não, estou falando de mim, nesse sentido, eu gordo, isso é me impedir de fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Eu encontrei uma motivação no futuro, além da minha saúde. Porque eu olhei para o meu pai, e eu vi meu pai muito doente, porque não cuidou de saúde. Eu disse, bom, se existe uma questão hereditária, então meu futuro pode estar relacionado com a história do meu pai. Então eu posso estar olhando para o meu futuro, vendo meu pai doente. Eu vi meu pai com diabetes, eu vi a perna dele ficando preta, eu vi muitas coisas que eu falei, gente, quero isso para mim não. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu encontrei então o quê? Uma visão, um motivo e um propósito para o qual eu pudesse ir para a academia. O que aconteceu? Quando a minha mente mudou nesse sentido, eu passei a ter prazer no processo. Eu não suportava a academia. Eu não suportava esse negócio de perder peso. Então, o que acontece? Quando a gente não sabe por que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tende ao ostracismo, ao marasmo. Você não sabe. Por que você não lê livro, por exemplo? Porque você não sabe por que você tem que ler um livro. Por que eu vou ler um livro? Porque você não sabe o que você nasceu para fazer. Porque você não sabe, você não tem uma visão de futuro. Porque no dia que você tiver uma visão de futuro, você tiver um propósito, você vai dizer assim, eu vou ler esse livro aqui, porque isso aqui vai ajudar no meu propósito. Quando alguém te propõe leitura, você diz, vou ler para quê? Porque você não tem visão de futuro. Você não tem propósito para as coisas. Quando a gente começa a ter uma visão de futuro e o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente vai começar a mudar alguns hábitos. É nessa hora que a gente deixa de assistir uma série com 100 episódios no Netflix e a gente vai ler a Bíblia, por exemplo. A gente vai gastar mais tempo lendo porque a gente encontrou um propósito. Por que você não consegue ler a Bíblia? É porque você não consegue encontrar razão no seu interior para ler a Bíblia. Você ainda não acreditou dentro de você que você precisa das Escrituras. Essa ainda não é uma verdade no seu interior. Quando ela se tornar verdade, você então vai buscar ler a palavra. É quando você encontra propósito, quando você descobre por que você nasceu e com que propósito você nasceu, que você vai começar a fazer escolhas e os seus hábitos vão começar a mudar. E ao invés de você gastar tempo com coisas fúteis, você vai gastar com coisas mais importantes, aquilo que te conduz, aquilo que te leva para o seu propósito.
Por que a gente vive preguiçoso? Porque não temos visão de futuro. Se eu perguntar para você, espiritualmente falando, qual a sua visão de futuro? O que você pensa? A gente não tem gente, às vezes, sonhando, eu vou me formar na faculdade. Por que eu decidi estudar? Porque Deus me deu uma visão de futuro. Por que eu estou fazendo faculdade hoje? Porque Deus me deu uma visão de futuro. Ele disse, se você quiser influenciar, você precisa estudar, você precisa se preparar. Pessoas que têm visão de futuro, elas não estão gastando tempo com coisas inúteis, fúteis, elas estão se preparando. Mas minha pergunta para você é, qual é a sua visão de futuro? A minha visão de futuro, por exemplo, minha visão de futuro é, eu quero ser um pastor que gera influência, que consegue influenciar as pessoas. Como é que eu acredito que Deus vai me usar nessa área? Quanto mais eu me preparar e mais eu estudar, mais ferramentas eu vou ter para ser um pastor que vai influenciar as pessoas. E foi essa visão de futuro que fez com que eu me matriculasse na universidade e começasse a me propor por 5 anos estudar. Porque ao final do curso, eu vou ter autoridade para dizer, querido, eu posso te ajudar porque eu estudei para te ajudar. Isso serve para a palavra. Agora, qual é a sua visão de futuro? Pensa aí, eu queria te dar um minutinho para você pensar. Qual a sua visão de futuro? Se você não tem no que investir sua força, sua energia, você não tem nada que faça você levantar inspirado. Tem gente que acorda para ir para o trabalho, gente. É um sofrimento. Você não tem prazer na vida que você tem hoje. Você está sofrendo, vivendo uma vida completamente aquém daquilo que você gostaria de levar, mas também não se propõe a fazer nada diferente. Reclama todo dia do trabalho que tem, do salário que ganha, do cônjuge que tem, dos filhos que tem, mas não faz nada. Nada para mudar essa realidade. O que você pensa para o seu futuro? Pense sobre isso. Porque olha só, toda disciplina, essa vida disciplinada de acordar de manhã, ler a Bíblia, orar, ler, essas disciplinas só fazem sentido quando você tem uma meta. Elas só fazem sentido quando você tem um objetivo. Porque se você não tem objetivo nenhum, por que você vai fazer? Por que você vai ganhar vidas para Jesus? Porque você não tem objetivo. Por que você, quando pensa em cumprir o seu propósito, você sente preguiça? Porque você ainda não tem uma visão disso. Porque você ainda não deixou Deus gerar um sonho no seu coração. Porque quem tem sonho, querido, quem tem um objetivo tem uma missão. Então ele começa a se preparar para viver esse sonho. Quantos estão entendendo? Amém? Então você precisa de uma visão de futuro para vencer a preguiça. Só os preguiçosos digam amém. Duvido. Olha aí, mas tem uns preguiçosos sinceros, meu. Então de parabéns aí, hein? Já começaram a ser curados agora. Já confessaram. Deus já vai tirando a preguiça, tira as garras dela da costa deste irmão e desta irmã. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos vencer. E eu queria desafiar você agora, querido, sonhe com alguma coisa. Quão triste é uma vida que ela não é pautada por sonhos e objetivos e metas. Você está sobrevivendo. Você precisa deixar Deus incutir e colocar no seu coração. Deixa Deus colocar um sonho, uma visão de futuro no seu coração. Olha só, como é tão verdade. Às vezes as pessoas elas não têm motivação para cuidar da sua saúde, né? Porque elas não têm uma visão de futuro. Aí ela vai lá no médico, o médico diz assim, cuide da sua saúde, você vai morrer. Pronto, ela olha para o futuro e diz assim, eu não quero no futuro morrer. Então ela faz o quê? Ela encontra a motivação que ela precisa para fazer o que tem que ser feito. É a mesma coisa no reino espiritual. Você está aí, passa horas do seu dia na frente de uma televisão, na frente de um celular, e você não está produzindo e se preparando para nada. É muito tempo perdido com coisas fúteis, com coisas sem importância. Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Deixa Deus te usar. Coloca a sua vida na mão do Senhor e Ele vai te usar poderosamente.
Como estou entendendo? Por que você dorme até tarde? Só os irmãos que dormem até tarde, dá glória a Deus aí. Gente. Rapaz, vocês... Eu não sei se eu dou parabéns para vocês pela sinceridade ou se eu digo, pelo amor de Deus, vocês têm que... Ai. Quando você tiver uma visão de futuro, você vai pensar assim: eu não vou dormir muito, porque eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso direcionar minha vida para aquilo que Deus está me chamando para fazer. Por que você dorme demais? Você não tem nada para fazer. Você não tem visão nenhuma. Você faz o quê? Dormir. Não tem nada para fazer, vamos dormir. E bota para dormir, como dizia meu pai, dorme mais que porco da mão branca. Eu não sei por quê. Papai falava isso. Eu não sei se, acho que porque porco da mão branca deve dormir demais, né? Mas era um ditado dele. Quando você tiver uma visão de propósito, o que vai acontecer? O propósito, ele começa a se tornar maior que as suas vontades. A sua missão começa a se tornar maior que as suas vontades. Então, é nesse momento que a gente consegue superar algumas coisas, que a gente consegue passar por cima de algumas coisas, que a gente consegue tomar determinados posicionamentos, porque agora a gente tem um propósito. Porque você acha que homens como o apóstolo Paulo, homens como o apóstolo Pedro, outros homens que vieram da história da igreja, que vieram muito depois dele, esses homens conseguiram superar grandes dificuldades, adversidades, para pregar a palavra de Deus? Porque esses homens tinham uma visão de Deus para as suas vidas. Eles não eram preguiçosos. Então, porque tinham uma visão, eles não tinham preguiça, porque a visão impulsiona. A falta de visão te joga na tua cama, com o teu controle e com a Netflix e o ar-condicionado ligado. Quando não tem, com o ventilador serve também. Você fica lá. Você não tem propósito de vida. Falta de visão, diga para a pessoa do seu lado aí, falta de visão te joga para uma vida preguiçosa. Pergunta dele, faz sentido para ti? Só para gerar uma ondinha aí. Agora, qual o problema quando existem aqueles, e aí tem uma galera que não tem visão, tem uma galera que tem visão de Deus, mas tem uma galera que criou sua própria visão. Eles vivem para ganhar dinheiro. Eles vivem para conquistar coisas. Eles vivem em prol de prosperar nessa terra. E aqui eu faço uma transição para o segundo inimigo do nosso chamado. A cultura da necessidade. A gente só se move por nossas necessidades. Ou pelos nossos desejos. O segundo inimigo do nosso chamado é que eu só faço alguma coisa se for para o meu benefício, para suprir as minhas necessidades. A cultura da necessidade é também a cultura do egoísmo. É também a cultura do individualismo. E aí, nesse momento, a gente começa a construir a nossa vida toda pautada nas nossas necessidades. A gente só pensa em trabalhar, em bater o cartão, em receber o dinheiro, em pagar as contas, se dedicar o tempo todo para suprir essas coisas diárias. E a gente fica num ciclo tão vicioso que a gente se torna escravo desse tipo de vida. E a gente nem ousa cogitar quebrar esse ciclo de tanto medo que a gente tem. Então a gente precisa começar a quebrar a cultura da necessidade, da preocupação com as coisas dessa vida. Para a gente pensar sobre isso, eu queria fazer a gente voltar para a introdução que eu falei. O que eu disse na introdução? Qual é o plano original de Deus? Qual era o plano original de Deus? Eu só vou continuar se vocês responderem. Ter relacionamento com Deus. Qual o outro? Qual é? Exatamente. Revelar Jesus para as pessoas. Esse era o propósito original, correto?
O homem peca, ele cai. E aqui tem, para a gente quebrar a cultura da necessidade, da preocupação, a gente precisa entender isso aqui. Como é que era no Éden? Deus cria o homem. Embora o homem tivesse que trabalhar, o trabalho ele não era fadigante. O trabalho ele não tinha essa conotação ruim que tem. Ele recebe essa conotação após o pecado, correto? Sim ou não? Então, antes, esse trabalho ele tinha uma conotação diferente. E, na verdade, ele tinha mais uma conotação de Deus prover e o homem só dar manutenção naquilo que Deus provia, do que ele ter que produzir por si próprio. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1. Só para a gente entender isso aqui. Gênesis 1, 26, nós vamos ler a partir do 26. Diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Versículo 30. E dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. O que a gente entende por esse texto? Que no início, o plano de Deus é o seguinte: você vai se encarregar de multiplicar a minha imagem, porque eu vou cuidar de você. Eu vou suprir você. Isso não era ausência de trabalho, mas ausência de preocupação. O homem não precisava se preocupar demais com as suas necessidades, porque ele tinha plena certeza de que Deus supriria cada uma delas. O pecado vem, Deus amaldiçoa a terra, amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa o homem. E a maldição do homem é que agora ele trabalharia e com fadiga, com cansaço, ele tiraria o sustento da terra. A partir daí, o que nós temos? Temos um homem preocupado em suprir as suas necessidades. Porque esse homem que caiu, ele não tem a certeza de que Deus irá supri-lo. Ele é inseguro. Ele não vê em Deus, o seu Pai, que vai suprir todas as coisas. E aí, o que acontece no Novo Testamento? O que Jesus vem fazer? Ele vem restaurar esse modelo, onde Deus cuida da gente, e a gente cuida do plano dele. Quer ver isso? Abra Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Presta atenção que a analogia é com seres que não se preocupam em ter coisas que eles têm. Eles não vivem em função dessas coisas, mas eles têm. E o Senhor está querendo nos ensinar o quê? Exatamente a lição do Éden. No Éden, que é o lugar de deleite, que é o centro da vontade de Deus, você não se preocupa com essas coisas. Porque você sabe que você tem um pai que vai cuidar de você. Então você pode desprender tempo da pré-ocupação para cumprir com a vontade de Deus e ter certeza de que Ele vai suprir você. Vamos continuar. Vou ler de novo 26. Observem as aves do céu.
não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? E aí Jesus está deixando claro, meu irmão, essa preocupação, ela é incapaz de resolver os seus problemas. Agora, olha, ele vai começar a aprofundar o conceito. Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Você sabe quem são os pagãos? Os pagãos, gente, não são os ímpios. Diferente do que a gente pensa. A gente pensa, não, os ímpios fazem. Não, os pagãos. Pagão é alguém que tem uma religião, mas que na sua religião funciona assim. Tudo que ele faz para Deus é para ter alguma coisa de volta de Deus. Isso é um pagão. Então a pergunta é, você é um pagão? Se for um pagão, pague para mim alguma coisa no final do culto. É brincadeira. Mas a gente age como pagão, gente. A gente usa Deus, a gente faz alguma coisa para Deus assim, não, vou fazer, que aí Deus vai suprir, Ele vai me dar tal coisa, vai me fazer isso. Percebe que o cuidado de Deus não tem relação com o seu desempenho, com o seu serviço, Ele faz porque te ama, porque é teu pai, porque é o meu pai, porque é nosso pai. Quantos estão entendendo? Aí, Jesus continua. E o versículo 33 é a chave. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você percebe que Deus está restaurando o padrão de Gênesis? Ele está dizendo, se preocupa em multiplicar a minha imagem, e eu cuido de você. Eu cuido do que você vai comer, eu cuido do que você vai vestir, eu cuido do que você vai beber. Como é que ele está dizendo que cuida? Quer dizer que você não vai mais trabalhar e Deus vai mandar? Não, ele vai dizer, trabalhe, fique tranquilo, faça sua parte lá no seu trabalho, mas vá para esses lugares com mentalidade de reino. Não vá só para o seu trabalho para ganhar dinheiro. Não vá só para o seu trabalho para cumprir uma tarefa lá, porque você tem um salário para receber no final. Vá com mentalidade de reino. Eu vou para o meu trabalho hoje cumprir missão. Hoje, meu campo missionário é meu trabalho. Afinal de contas, se a gente parar para pensar, dentro da igreja não tem trabalho para todo mundo. Por exemplo, um culto, não dá para botar todo mundo para trabalhar num culto, gente. Porque parece que todo serviço que a gente quer fazer está relacionado com a estrutura do templo, mas não tem trabalho para todo mundo dentro do templo. Agora, fora dessas quatro paredes, o que não falta é serviço para abençoar pessoas. Discipulado, discipular pessoas, evangelismo, células. Esses são mecanismos pelos quais nós cumprimos uma missão. Você quer fazer o quê? Você quer abençoar a gente? Como é que você pode abençoar a gente? Lá no seu trabalho, como você pode abençoar pessoas? Lá na faculdade, eu vou dizer como é que eu abençoo pessoas na faculdade. Eu aproveito cada oportunidade. Eu fiz um trabalho de filosofia sobre liberdade. E todas as vezes que alguém apresentar um trabalho lá na faculdade, que filosofia trata muito da questão da história. E aí, sempre chegava na Idade Média, o que se diz da Idade Média é, a igreja era horrível, a igreja matava pessoas, teve o tempo da Inquisição e tal, e só dava uma conotação ruim. E eu pensei, eu vou apresentar um trabalho, vai ser essa minha oportunidade que eu vou pregar. Eu vou falar sobre liberdade, né? Já comecei o trabalho dizendo assim, gente, liberdade não é libertinagem. Eu ser livre não é eu fazer o que eu quero. Ser livre é eu estar livre para eu fazer as melhores escolhas para mim e para aqueles que eu amo. Isso é liberdade. Você imagina que um cara que faz o que quer, por exemplo, ele quer fazer o quê? Eu quero usar droga. Esse cara não é livre, ele é escravo. Ah, eu sou livre, quero beber. E depois que ele quer parar de beber, ele não consegue parar de beber. Então ele é escravo, ele não é livre. Só que ele acredita que ele é livre, porque ele está fazendo aquilo que dá vontade para ele. Mas livre é quem é inclusive livre de si mesmo.
livre de suas vontades. E aí eu estava falando assim, né? Sabe o que é legal? Depois, no final da apresentação do trabalho, lá me chamam, eu sou um dos mais velhos da turma, a maioria é adolescente. Aí então eles me chamam de Seu Junho, né? Estranhão. Mas, fazer o quê? Aí, Seu Junho, onde é sua igreja? Eu disse, é na Cidade de Deus. Aí disse, eu vou lá um dia, então bora. Eu nem que precisei convidar, gente. Estão se convidando. E um dia, quando eu trouxer, no próximo semestre, a minha meta, eu vou trazer algum colega de turma da faculdade para o culto. Eu vou dizer, gente, quero dizer para vocês aqui, meus colegas de turma estão aqui, eu vou apresentar para vocês. Essa é a minha meta do segundo semestre. Primeiro semestre, só conhecendo, fazendo amizade, não sendo um crente chato, mas também me posicionando no que fosse preciso. Segundo semestre, e aí já conquistei, já me veem como um cristão, já respeitam o meu posicionamento de fé, inclusive os professores. E agora, meu segundo passo é trazer alguém aqui no culto, é ganhar um deles para Jesus. Eu vou ganhar alguém para Jesus no segundo semestre. Essa é a minha meta. Não sei como ainda, estou pedindo de Deus estratégia. A primeira estratégia deu certo. É fazer com que eles reconhecessem a vida de Deus em mim e dissessem, pô, eu te reconheço como um cristão. E eles reconhecem como cristão. Então agora, eles inclusive se propõem a ver a igreja. Agora eu preciso partir para o segundo ponto. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, gente? A gente está falando de quê? A gente está falando da cultura da necessidade. A gente não vive fundamentado nas nossas necessidades. A gente tem que romper com isso, a gente tem que fazer a vontade de Deus, e Deus vai cuidar de nós, vai cuidar de você, meu irmão. Tenha cultura de missão, comece a pensar, como é que eu vou cumprir uma missão? Nós precisamos fazer isso. Esse é o plano original, Deus vai cuidar. Para de ficar o tempo todo só pensando, eu tenho que pagar a conta, o boleto vence tal dia, não sei o quê. Embora você possa pensar assim, não deixe que esses pensamentos, eles simplesmente te roubem a possibilidade de viver uma vida intensa para o reino. E esse é o problema. É quando você está tão preocupado, você diz assim, eu quero saber desse negócio de fazer obra não, porque eu estou muito preocupado, eu tenho um monte de problema aqui já, e eu não quero mais os problemas dos outros para mim não. Porque você está entendendo tudo errado de evangelho. Está tudo errado. E aí, quanto mais você tenta resolver, igual a areia movediça, mais você se afunda. Mais endividado fica, mais tem problema com os filhos, mais dá problema no casamento, porque é você tentando resolver, ainda não aprendeu que quando você está no controle, dá ruim. Você precisa entregar o controle. Faz a vontade de Deus. Querido, dê um passo de fé nesse sentido. Você vai ver Deus cuidando de você. Ele promete. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu desafio você a dar um passo de fé para viver essa palavra e depois compartilhar os resultados. Se você disser assim, pastor, eu fiz o que estava escrito, deu tudo errado, eu vou dizer para você, tenta de novo, vai. Não, mas vai dar certo, eu creio. Eu tenho certeza. Porque eu já vi Deus fazendo isso várias vezes. Na minha e na vida de muitas outras pessoas. Então, abra mão da cultura da necessidade. Você que vive preocupado. Essa parte da mensagem é com você que vive preocupado. Você vem para a igreja pensando nas dívidas. Você sai da igreja pensando no que vai comer, né? E às vezes está endividado, mas está pensando em comprar uma pizza depois do culto. Eu sei, x-salada, comer essas coisas aí, né? Comprar Coca-Cola, não é pecado não. Mas se está endividado, economiza, né, meu irmão? Vai jantar em casa, deixa o ovo lá preparadinho, quebra lá e faz a janta. Mas pare de viver essa vida essa cultura da necessidade, que tudo que você faz é só pelas suas necessidades. Você é assim? Você é alguém que só se move pelas suas necessidades? Se for, você precisa abrir mão disso, saber que tem um pai cuidando de você. E aqui, por que é importante entender isso? Querido, se você tomar esse passo de fé e dizer assim, eu vou cuidar das coisas do reino, eu vou viver como um cristão que tem uma missão, que tem um propósito de vida, e vou cuidar das coisas do reino.
você está no lugar mais seguro do mundo, porque Deus se responsabiliza pelos resultados da sua vida. Quando você toma o controle da sua vida e você vive por essa cultura da necessidade, você não pode esperar que Deus se responsabilize pelos resultados da sua vida. Esse é o tipo de engano que precisa ser desconstruído, porque você faz as coisas do seu jeito, mas quer os resultados que Deus promete. Para você ter os resultados que Deus promete, você precisa fazer aquilo que Deus direcionou. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, se proponha a viver isso. Deus vai fazer algo maravilhoso. E você vai estar no lugar mais seguro do mundo. E por falar em lugar seguro, eu entro no terceiro ponto. Terceiro inimigo da nossa missão e último ponto. O medo. O medo é um outro inimigo do nosso chamado. Eu não falo daquele medo protetivo, aquele medo que ele é necessário até. Por exemplo, sei lá, se você tem medo de saltar de paraquedas, isso é um problema? Não, lógico, esse medo te protege. Tu nem precisa saltar de paraquedas, né? Não precisa provar nada para ninguém. Então, esse é um medo que você pode levar para a sua vida toda, sem problema nenhum. O problema são aqueles medos que te bloqueiam a viver o propósito de Deus. Eu quero dar algumas dicas de como vencer o medo. Práticas. Primeira coisa, aprenda a discernir o seu medo. Aprenda a dar um nome específico ao seu medo. Porque se eu disser assim, irmão, você vai pregar, Alessandro. Não, pastor, eu tenho medo de falar em público. Quem tem medo de falar em público? Levanta a mão aí. Mentira, você não tem medo de falar em público. Ninguém aqui tem medo de falar em público. Você tem medo de outras coisas, mas não de falar em público. Você tem medo de ser rejeitado por quem te ouve. Você tem medo de não dar conta de passar a mensagem correta. Você tem medo de não ser preparado o suficiente. Você tem que aprender a dar nome para os seus medos. Só assim você vai vencer. Você diz, eu tenho medo de falar em público. Não, todo mundo aqui tem vontade de falar em público. Essa é a verdade. Alguns aqui queriam pegar o microfone e pregar. Mas tem medo desses pontos específicos. Eu tenho medo de ser rejeitado por quem me ouve. Eu tenho medo de chegar lá e falar uma besteira. Eu tenho medo de que eu não consiga, eu esqueça tudo na hora que eu estiver falando. Esse é ou não é esse o seu medo? É esse. Seu medo não é de falar em público. Seu medo é do julgamento que vem de quem está te ouvindo. Esse é o seu medo. Por que é importante a gente aprender a discernir os nossos medos? Primeiro, porque se você não aprender a discernir, você vai começar a projetar o medo maior do que ele realmente é. É mais ou menos, vocês lembram? Quem aqui já fez aquela brincadeira de quando falta luz, pegar uma luz e fazer com a mão bichos assim? Quem já fez? Levanta a mão aí. Quando você faz a sua mãozinha assim na parede, fica grandona, né? Não fica grande, a nossa mão fica grandona. Se botar uma luz bem aqui assim, apagar a luz, a minha mão vai pegar quase aquela parede toda ali, se duvidar. Uma sombra. Eu estava lendo Isaías 41:10, o Senhor diz assim, não te assombres. Aí eu fui procurar saber o que era assombrar. Aí eu fui na origem da palavra. Assombrar fala do cavalo que tinha medo da sua própria sombra e se assustava com ela. E aí o que acontece? Quando você dá nome para o medo que você tem, você para de ver só a projeção que ele está produzindo e você começa a encarar o próprio medo em si. Porque senão, às vezes, você está vendo um problemão, quando, na verdade, o seu medo ele é desse tamanho só que você morre de medo de encarar. Entendeu? Primeira coisa é, dê nome ao seu medo. Qual é o seu medo? Pense aí. Fale para você mesmo, meu medo é. E diga aí, qual é o seu medo? A gente não tem medo da crítica em si. Talvez a gente tenha medo de algumas frases específicas. Qual é a frase que você mais tem medo? Que alguém diga que você não é bom? Que alguém diga que você não serve? Qual é a crítica que te assusta? Nomeia ela. Começa a colocar. Começa a discernir em Jesus qual é o teu medo.
João disse que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós vamos já refletir sobre essa frase, sobre esse texto bíblico. Entretanto, antes disso, você precisa identificar o seu medo. Do que você tem medo? Se você conseguir identificar o seu medo, você vai dar um passo importante. Segundo ponto, quando você identifica, qual é o próximo passo? Enfrentar o seu medo. E aí você vai dizer, pastor, aí que eu paro. Aí eu não quero enfrentar o meu medo, porque eu tenho medo disso, então eu não quero enfrentar. E beleza, se você não quer enfrentar o seu medo, tudo bem. Mas eu quero te dizer uma coisa, a partir daí, você vai construir uma vida que não é a vida que você quer. Preste bem atenção. Se você constrói a sua vida fundamentada no medo, você vai construir uma vida que não é aquela que você sonhou. Agora pare e pensa sobre essa vida. Pare e pensa na vida que você escolheu levar porque você tinha medo. Eu acho que ela é mais assustadora do que enfrentar o próprio medo. Eu tenho medo de viver a vontade de Deus, porque se eu tenho medo de ser rejeitado. Beleza, você nunca faz nada para Deus. Aí você viveu uma vida medíocre. Aí você não construiu nada em Deus, você não tem influência. Você chegar no final da sua vida, só ficou com desejo no mais. Enfrentar as rejeições ou chegar no final da tua vida cheio de arrependimento? O que te assusta mais? O que é mais assustador? Para mim, o mais assustador é chegar ao final da minha vida com arrependimento. Para você, o que é mais assustador? Não vou. Na vida, tá, gente? Isso. Você vai construir uma vida que é uma droga, gente, que é medíocre. Você vai viver uma vida muito abaixo daquilo que você sonhou, que no final das contas, quando você olhar para aquilo, você vai dizer, meu Deus, por que eu não venci o meu medo? É que nem o cara que tem medo de fazer exame, porque tem medo de descobrir a doença. Mas se ele não faz o exame e está doente, ele vai ficar com medo da morte agora, porque ele não foi fazer exame. Não é melhor encarar o medo do exame, descobrir a doença, tratar, do que depois ter que ficar flertando com a morte? Porque não decidiu se tratar? Porque não decidiu ir lá? Qual é o medo que te paralisa? Qual é o medo? Enfrenta. A pergunta é, o que mais enfrentar os seus medos, querido, vai fazer com que você crie raízes profundas em Deus, porque é nesse momento que você vai ter experiências com Deus. Então, enfrente os seus medos. A gente saiu da série Inabaláveis no mês passado, e a gente estava falando porque a fé de muita gente é frágil, porque não se arrisca em fé, porque não confia em Deus, porque não tem fé no Senhor, porque às vezes nem tem conhecimento para crer em Deus. Então ouça só, cada verdade chegar no seu coração, se mova na direção dela. Se o Senhor está falando com você agora a respeito dos seus medos, vença-os para cumprir o propósito de Deus. O que te impede de cumprir o propósito de Deus hoje? É porque eu não sei falar. Meu irmão, te arrisca falando do jeito que você sabe. É porque eu não consigo, eu não sei, eu não conheço muito da Bíblia. Então lê a Bíblia e comece a ensinar aquilo que tu já leu. Você não é obrigado a ensinar aquilo que você não leu. Você só tem responsabilidade com aquilo que você recebeu. Aquilo que você não recebeu, você precisa fazer o quê? Só ter humildade para dizer, não sei, ainda não aprendi, mas vou aprender. É difícil demais admitir que não sabe? Acho que não. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você prefere viver uma vida escravizada pelos seus medos, ou ter que enfrentar o medo de acabar numa vida medíocre? Você vai construir uma vida completamente fora daquilo que Deus planejou para você, se o medo te dominar. Porque você vai renunciar todas as direções de Deus para a sua vida. Se Deus está te chamando para ser um líder, para discipular pessoas, para evangelizar pessoas hoje, mas você não faz porque você tem medo, lá na frente você vai ter que construir uma vida. Aliás, você já começou a construir uma vida fora da vontade de Deus. Eu não gosto, eu tenho medo de ser criticado. Você quer uma boa notícia? Se você fizer, você vai ser criticado. Se você não fizer, você vai ser criticado. Se você fizer bem feito, vai ser criticado. Se fizer mal feito, vai ser criticado. Não tem para onde correr, você vai ser criticado. Então só faça.
Pare de ficar esperando a aprovação dos outros. Faça o que Deus te chamou para fazer, ponto. O que importa é que você esteja consciente, seguro de que você está no centro da vontade de Deus. Então, o terceiro ponto, o primeiro, vou recapitular, a gente está finalizando agora. Dê nome aos seus medos, defina os seus medos de maneira clara. Enfrente seu medo com a palavra de Deus, e aí eu volto. O perfeito amor lança fora todo medo. Medo não é, querido, a ausência de coragem. É a ausência de amor. Quando você não se sente amado, você se sente inseguro. Então você precisa do amor de Deus. E por fim, não crie expectativas irreais. O que eu quero dizer com isso? Como é que você vence o seu medo? Presta atenção nisso aqui. Você vence seu medo quando você para de criar expectativas irreais e começa a se preparar para viver o seu medo. Você tem medo de rejeição, né? Você acha que vai vencer o seu medo pensando, ninguém vai me rejeitar. Não, você não vai vencer o seu medo assim. Você vai vencer o seu medo pensando assim, vão me rejeitar e eu vou aprender a lidar com isso. Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. Então, o que Jesus fez? Ele se preparou para lidar com rejeição. Se prepare para lidar com seus medos. Se prepare para lidar com o pior cenário que a sua mente pode conceber e diga, eu vou encarar esse cenário. Eu vou encarar, vão me criticar, vão me rejeitar, vão me rejeitar. Vão falar de mim, não importa. Eu vou encarar, e eu vou suportar isso. E aí você encara. Isso é fé. O que Deus faz no processo? Ele te surpreende. Ele começa então a criar cenários que você não esperava e começa a te surpreender positivamente, mas você está pronto para lidar com isso, porque não adianta você criar expectativas irreais. Você não pode esperar que ninguém te rejeite. Não pode, todos nós vamos ser rejeitados em algum nível por alguém. Infelizmente, não tem como impedir isso. Não tem como alguém não se sentir insatisfeito com você. Eu tenho certeza. Inclusive, nós estamos num processo maravilhoso. Eu sei, por exemplo, que eu vou causar insatisfação em alguém com o meu comportamento. Estou trabalhando para ser melhor cada dia, para refletir melhor Jesus. Mas por mais que eu me esforce com uns, eu vou falhar com outros. Não porque eu quero, é porque eu sou imperfeito. Por ser imperfeito, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Então eu preciso me livrar dessa expectativa. Paulo disse assim, eu me fiz livre de todos, para poder servir a todos. O que é isso? Eu me fiz livre da opinião, das expectativas das pessoas, para eu poder me ver livre para servi-los. Então vença o seu medo, lidando com o pior cenário que sua mente pode conceber, e encarando isso. Mas no final, não deixe de cumprir sua missão.